Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora. Nós estamos na lição de número 3. Vamos ao assunto: Cristo, a lei e o ódio. O texto bíblico se baseia no versículo 17 até o 26 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas o nosso texto áureo é este que eu vou deixar destacado, que nos diz o seguinte: Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que Deus, desde já, nos abençoe e que possa iluminar a nossa mente para o devido entendimento de Sua bendita palavra. Vou fazer a leitura da introdução da nossa revista e depois tecer alguns comentários na medida do possível. O tema abordado neste estudo pode ser considerado como o âmago do Sermão do Monte. O conteúdo que vamos explorar no presente estudo abrange o código ético do reino. Sob a ótica de Jesus, a essência da lei de Deus estava centralizada no mandamento do amor expresso na relação com Deus e com o próximo. Sendo a justiça o valor central do reino messiânico, sua prática, motivada pelo amor indiscriminado, revela a identidade de um verdadeiro súdito do reino. O texto a ser explorado neste estudo enfatiza uma verdade que precisa ser entendida e aplicada à vida cristã. A lei de Deus é a norma que estabelece o dever de todo cristão praticar a justiça no âmbito das relações humanas. Vejamos agora o que Jesus ensinou sobre esta verdade a ser vivenciada por todos nós. Note que Jesus começa dizendo, no versículo de número 17, o seguinte: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Isso significa que há uma relação de Cristo com a lei e os profetas. Tanto é que ele mostra o motivo, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Mas vai além. Mas qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu já falei aqui a razão de Mateus não aplicar o termo Deus numa referência ao reino. Primeiro que Mateus é judeu e, como tal, ele evita de colocar Deus e, de uma forma proposital, faz a substituição. Olha, ele oculta o nome de Deus, mas faz alusão aos céus do eterno. Dito isto, a gente pode trabalhar algumas coisas. Primeiro, que toda essa longa sessão, e vale a pena ler não apenas o versículo 26, conforme é indicado na nossa revista, mas, se possível for, ler do capítulo 5, versículo 17, numa sentada só até o número 48. Por quê? Toda essa longa sessão trata de um único tema, e você deve estar perguntando qual tema? E é um tema muito importante, que precisa ser interpretada não de maneira isolada uma das outras. O tema é o cumprimento da lei por Jesus, o qual é expresso por declarações gerais, conforme o versículo 17 até o 20. Justamente essa porção que nós lemos
da palavra de Deus agora há pouco. Vou deixar aqui destacado esta porção, que é justamente o tema. Deixo aqui, para que você possa acompanhar. E esse tema, a lei por Jesus, que é expresso em declarações gerais, é expresso de forma que vai ser seguido por uma série de 6 exemplos que vai fazer um contraste entre o ensino de Jesus com a interpretação corrente da lei do Antigo Testamento. E por isso nós temos no versículo 48 o sumário conclusivo. Já que você, de repente, não teve tempo de ler ainda, vamos dar uma olhada no que diz esse sumário conclusivo do versículo 48. Vejamos o que nos diz. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E alguém vai dizer assim: que coisa absurda, coisa impossível de se alcançar a perfeição? É verdade. Nós não encontramos nenhuma pessoa perfeita. Este, por exemplo, não é perfeito, vocês já perceberam há muito tempo. Mas como é que a gente vai lidar com esse versículo que é o âmago, né? Que é a conclusão de tudo aquilo que está no capítulo de número 5, a partir do versículo 17 até o 47? Como que a gente vai entender isto? Ora, eu tive uma mãe, não tenho mais. A minha saudosa mãe, Aida Maria, tinha defeitos. Era cristã, embora bastante operosa na igreja, dedicada à família, etc e tal, ainda assim cometia erros ou falhas aqui ou acolá. Mas acontece que quando eu penso na minha mãe, eu agradeço a Deus porque eu tive uma mãe perfeita. Perfeita dentro dessa perspectiva humana. E isto não ia eximir ela em hipótese alguma, de imperfeições, de falhas, de incorreções, nada disto. Mas quando eu falo eu tive uma mãe perfeita, vocês estão entendendo muito bem. Da mesma maneira, como no plano terreno nós temos homens perfeitos, eu tenho um pastor que é perfeito, eu tenho uma esposa perfeita, eu tive uma mãe perfeita. Vocês estão entendendo a colocação dentro deste contexto, nesse plano. Da mesma forma como Deus é perfeito no plano celestial e nessa esfera divina, ele é pura perfeição, sem aspas, porque ele é perfeito e completamente, absolutamente perfeito, sem dúvida alguma, mas da mesma forma que ele é perfeito naquela esfera, nós podemos ser perfeitos nesta esfera. De modo que a gente aprende isto com a palavra de Deus. Vamos voltar ao versículo de número 17 e tecer comentário, já que a gente já leu, até o número 20. Bom, nesses versículos, Jesus ele coloca lado a lado a lei e os profetas, como algo que encontrou cumprimento nele. Há uma conexão para esse sentido da lei como profecia até a vinda de Jesus. Tudo culmina na pessoa de Jesus. Os profetas, a profecia, elas existiram não por acaso, mas por conta de Cristo. Tudo vai convergir para ele. De modo que ele fala que cumprir. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, mas vim cumprir. Ele está falando que cumprir aqui é o realizar tudo aquilo o qual as Escrituras apontam, e foi isso que Jesus fez. As Escrituras apontam para a pessoa de Jesus, o Messias. Mas o cumprimento da lei não significa a sua abolição.
Isto que nós aprendemos. Ela continua plenamente dotada de autoridade e vai exigir o respeito total do discípulo. É o que ele fala no versículo 18 e 19. Por isso, não vai passar, não vai passar. Nada passará da lei, um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Entretanto, qual é a questão que permanece? Versículo 18 e 19. A questão aqui que permanece é como a função da lei para os discípulos é afetada por seu cumprimento em Jesus. E justamente o versículo de número 20, que eu destaco uma vez mais, é que vai indicar que o legalismo meticuloso dos escribas e fariseus é inadequado no contexto do novo que está sendo apresentado ali, que é o reino dos céus, ou o reino de Deus. O que está em voga aqui é justamente esse legalismo por parte dos religiosos. Se a gente prosseguir um pouquinho mais, do versículo 21 até o 47, indo além da proposta do que está aqui na revista. Porque uma abordagem é superior e é feita esta, e se faz necessário, porque justamente nesses versículos 27 até 47, prosseguem em delinear, ao mostrar como as exigências, no caso de Jesus, ultrapassam o ensinamento ético corrente da base que os escribas e fariseus estão utilizando, que é justamente a lei do Antigo Testamento. Jesus é muito, vou dizer, maior. Ele tem autoridade ao ponto de, em alguns momentos, ele falar assim: eu, porém, vos digo. A lei diz isso, isso, isso. Eu, porém, vos digo. Não é uma questão de reinterpretação, mas é justamente essa bagagem moral e espiritual que a pessoa de Cristo Jesus tem. De modo que a gente observa que o exemplo e a vida de Jesus ultrapassa todo e qualquer ensino do Antigo Testamento, principalmente no tocante à questão ética. E essa abordagem é superior, faz com que não seja assim inescrupulosa, ao contrário, mas é algo bem literal, um tocante à observância, mas ela penetra na verdadeira vontade de Deus, consagrada na lei. Do versículo 21 até o 30, se a gente for agora reduzir a quantidade de versículos para análise, vamos notar que nos dois primeiros há uma tentativa meramente literal de se evitar o assassinato e o adultério, mas não alcança o cerne da questão. É isso que Jesus está dizendo. E por trás desses atos externos estão as atitudes fundamentais do ódio e cobiça. Sempre que o nosso coração não está correto, uma ação drástica se faz necessária para corrigi-lo, antes que isso resulte em pecado. Pecado é simplesmente cometer o ato. Você pode cometer o ato não apenas pela comissão, mas também por omissão. Você pode cometer pecado de adultério a despeito de deitar-se com uma pessoa, de ficar desnuda diante de outrem, que não seja o seu cônjuge, por exemplo. Você pode cometer o pecado de adultério a partir daqui, da mente. Note que Jesus vai no âmago da questão, vai lá no cerne, porque Jesus sabe muito bem como de fato nós somos. Não porque ele tenha tido pecado. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Jesus era de fato 100% homem, 100% Deus, há uma união é, é,
hipostática, conforme nós falamos na teologia, que vai descrever a humanidade e a deidade de Cristo Jesus. Jesus era uma pessoa com duas personalidades, uma pessoa jamais vista na face da terra. Ele foi tentado, é fato, não foi teatro, mas ele foi um homem experimentado de dores, porque ele decidiu ser obediente e obediente até a morte de cruz. Ele fez isto para cumprir a vontade do Pai, que é justamente de nos salvar perfeitamente e completamente. De modo que hoje nós não precisamos fazer absolutamente nada, não apenas para ser salvo, mas também para garantir a salvação, porque a salvação é conferida pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, e não por algo que a gente venha fazer em algum momento. Não é à toa que ele é o nosso único e suficiente Salvador. E sempre que o coração, meus irmãos, não está correto, essa ação drástica acaba sendo necessária para corrigir. E é justamente aqui que entra o Evangelho como poder de Deus. Porque o Evangelho não vai exigir necessariamente de cada um de nós uma mudança. Mas quando esse Evangelho nos alcança, ele vai gerar mudança. Ele vai transformar a nossa mente, o nosso coração. Se os nossos olhos são impuros, eles se tornarão puros. Se a nossa língua é suja, só fala palavrão, a nossa língua será purificada, será transformada. O nosso caráter será moldado. A nossa mente será renovada dia após dia através da operação do Espírito Santo. Desta forma, a gente aprende, sem sombra de dúvida, que é necessário o Evangelho de Deus para que este seja aplicado pelo Espírito Santo que habita no crente, para que haja essa renovação da mente. Nós vamos ter no versículo 31 até o 32 o terceiro exemplo, um apelo literal a Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 até o 4, que tinha levado à sanção do divórcio desde que a devida forma de certificação fosse observada. Mas Jesus, ele vai restabelecer o propósito originário de Deus, o propósito da manutenção do casamento. Naturalmente que a gente tem que trabalhar estes pormenores de uma forma mais aprofundada. Mas o que a gente pode dizer é que, sem sombra de dúvida, o casamento é uma instituição divina. O divórcio não é o ideal divino. A permissão dada por Deus é por causa da dureza dos corações dos homens. Mas ainda assim, a gente tem como constatação de que o divórcio é uma instituição humana. Deus não quis o divórcio. Deus não desejou, não anelou o divórcio, mas ocorre por conta da degradação do ser humano e por conta dessa dureza do coração. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente entra para um relacionamento, a pessoa parece ser uma coisa, se torna ou se revela outra, você vai descobrir que ninguém muda ninguém. Às vezes você faz das tripas coração para tentar manter o casamento, mas a pessoa não reda o pé para melhorar um tintim assim. E o que que se tem? Não tem muito a fazer. Claro, você pode orar, buscar a direção de Deus, pedir força, graça. Todavia, é necessário que a pessoa escolha e decida mudar, porque ninguém muda o outro. Esta é a grande verdade. E não é à toa que a pergunta é feita, mas Jesus não vai direto à pergunta. Ele vai ao princípio. Mas, olha, no princípio não foi assim, não. Casamento é indissolúvel. Porém, existem algumas cláusulas.
a não ser por causa da imoralidade sexual. Paulo vai dizer a respeito de uma outra situação, que é justamente o abandono. Um dos cônjuges abandona o outro por causa da fé. Não é porque a pessoa está agindo de uma maneira errada no casamento, não tem traição, não tem sequer violência sexual, violência física, não tem violência psicológica, não tem nada disto. Mas a pessoa é intransigente e fala: olha, quando eu me casei, você não era seguidora de Jesus, e por causa que você se tornou seguidora de Jesus, eu não quero mais saber de você. E pega as coisas dele e vai embora, nunca mais volta. Esta pessoa, ela vai se encontrar num estado de divórcio por conta desse abandono, mas ela pode casar. Ela está livre para casar, contanto que seja no Senhor. Para bom entendedor, pingo é letra. E tem o quarto exemplo, do versículo 33 até o 37, que vai mostrar que Jesus vai propor e põe de lado toda a discussão intricada do peso relativamente de diferentes juramentos em favor do ideal da simples autenticidade que torna os juramentos e os votos desnecessários. A gente pode observar isso depois, quando a gente está lendo, né? Olha, não jureis nem pelo céu, nem de maneira alguma, seja, porém, sim, sim, não, não. E a gente precisa, meus irmãos, aprender, vez ou outra, a dizer não sem culpa. Eu, particularmente, já disse sim para um monte de gente, para várias circunstâncias, para muitos compromissos assumidos, ainda que alguns sims acabou afetando a minha vida, os meus relacionamentos e etc e tal. Mas eu estava lá, sim, 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 o tempo todo. Com o tempo eu vi a necessidade de dizer não quando realmente não posso. Eu não tenho como abraçar o mundo inteiro. Não tem como resolver tudo. Tem uma palavra de Deus, um versículo muito especial, que fala assim: tudo que vieres às tuas mãos, faz conforme as tuas forças, de acordo com essa versão. Mas tem coisas que está fora da minha alçada, quem sabe da sua alçada. Você não tem força, você não tem condições de realizar tal coisa, não por uma incapacidade, mas porque foge realmente da sua competência, da sua aptidão, dos seus recursos. E você vai dizer o quê? Se anular, dizer sim, para depois acabar fazendo as coisas de uma forma, por melhor que seja, afinal de contas, já disse um sim, mas não sair da forma que deveria. Então a gente tem que aprender também dizer não algumas vezes, quando não muitas vezes, vai depender de cada caso. Porque quando nós vamos para esse exemplo, os padrões éticos, meus irmãos, não devem, vou dizer assim, constituir, ou melhor, ser construídos sobre as concessões da lei, mas sobre a base dos propósitos divinos de Deus. Tem o quinto exemplo que está lá no versículo 38 até o 42, que vai mostrar o desejo natural de vingança, que é justamente a proposta da nossa revista, porque fala sobre ódio, não é isso? Cristo, a lei e o ódio. Ora, o desejo natural de vingança e retaliação pode ser convenientemente justificado a partir dos regulamentos do Antigo Testamento que foram originalmente criados para limitar a extensão da retaliação da lei. Que naquele período era olho por olho, dente por dente, e etc e tal. Mas aqui
começa a estender esse princípio à ética pessoal e vai fazer dele uma licença em prol dos interesses da pessoa. Mas por meio de uma série de exemplos vívidos, do versículo 39 até o 42, deixar aqui para que você possa observar, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000, dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. E Jesus, ao contrário, ele clama por uma assim, atitude altruísta, que não apenas abra mão da retaliação, mas resista a ela. A questão aqui é de resistência. Resistir a ela, mesmo nos casos em que for o direito de exercê-la. Ah, mas eu tenho direito. Ele me deu uma bufetada, deu vontade de esganar ele, de acabar com ele. Mas não retaliar, ainda resistir àquilo que a gente poderia exercer. Poderia, mas não deve. Sabe qual é de quê? Porque essa, meus irmãos, é a atitude de abrir mão dos seus próprios direitos em benefício dos outros. Pode parecer um contrassenso dentro da nossa cultura, tipo, bateu, levou. Mas Jesus não nos ensinou dessa maneira. Ensinou de outra. E se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que segui-lo, imitá-lo, tê-lo como padrão das nossas vidas. Por fim, a gente vai observar, do versículo 43 até o 47, a inferência natural de que o mandamento de amar o próximo, que é justamente proveniente do Antigo Testamento, traz algo que tem que ser observado bem de perto, que aquela ideia de que se deve odiar o inimigo, eu vou deixar aqui, ó, no versículo 43 até o 47. Tinha aquela ideia, a gente tem que odiar o inimigo, tem que pisar nele, na cabeça dele, tem que matar, tem que acabar com ele. Essa é a ideia dentro daquele contexto do Antigo Testamento. Mas Jesus vai substituir aquele mandamento ao extraordinário. E qual era? Amar os inimigos. Existem pessoas que destilam ódio nas redes sociais. Quer que Deus quebre a mandíbula de um, que arrebente com a vida do outro, que venha matar Beltrano e Ciclano, fulano, mas não tem a essência do ensino cristão, porque é derivado de Cristo, porque o mandamento de Jesus é outro. Ouviste que foi dito? Amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Esse amar aqui é a despeito dos nossos sentimentos e emoções. Para amar, você precisa decidir amar. E a sua decisão tem que ser pautada na ordem dada por Jesus. Jesus mandou eu e você, enfim, nós amarmos os nossos inimigos. Não tem que tentar justificar, não tem que argumentar nada, tem que amar. Para tanto, o nosso eu tem que ser demolido, porque eu mesmo não quero amar, mas por causa de Jesus, já que ele mora em mim, já que eu pertenço a ele, e a minha vontade é fazer a vontade dele, o meu eu morre e é preferível que eu morra para que Cristo venha prevalecer na minha vida, de modo que eu venha decidir amar o próximo. E além, orar,
por aquele que está me perseguindo ou que está lhe perseguindo. É isto que Jesus ensina. O ensino de Jesus é tão maravilhoso que se nós tivéssemos resquícios do evangelho nas igrejas evangélicas, todo aquele ódio, aquela raiva que a gente vê de um período para cá nas redes sociais, quando fala de A, de B, de C, disso, daquilo outro, não teria mais. Teria uma harmonia, haveria moderação, não uma destilação de veneno, não de palavras malditas, não de calúnias, de injúrias, difamações, ataques a reputações de pessoas. Deveria haver uma coerência, porque cá entre nós, a Bíblia diz para nós estarmos sujeitos às autoridades. O princípio da autoridade é bíblico. Ah, mas eu não concordo com fulano Beltrano. E daí? Continue sendo um bom cidadão, a começar sendo um cidadão do reino de Deus, com valores do reino. Pessoas que buscam a paz, promover a paz, não querer ver o circo pegar fogo. Esse negócio de que quanto pior, melhor, é melhor para alguns que ganham dinheiro e ganham um monte de coisa em cima das desgraças alheias. Mas aqui não. Aqui fala que é diferente. O amor do inimigo, no sentido de, ao invés de você odiar o inimigo, vai ter que ser substituído por um mandamento. E se é mandamento, é uma ordem. Se é uma ordem, tem que ser cumprida. E todo aquele crente que não cumpre isto está em desobediência com Deus. Está em pecado. Ah, mas me dá raiva. Se você não ama o seu inimigo, você está sendo desobediente. Aqui, mais uma vez, Jesus vai muito além do ensinamento explícito da lei do Antigo Testamento, porque ele vai oferecer uma ética que vai contrastar da forma contundente com os valores naturais do ser humano. É o que a gente aprende. Não é à toa que, em todos esses exemplos, que um cumprimento superficial da letra da lei cedeu lugar a uma busca radical pela verdadeira vontade de Deus, porque a vontade dele tem que ser prevalecida, tem que estar latente e tem que permear as nossas relações humanas, inclusive, vai muito além das relações eclesiásticas, a ponto de ir além da interpretação literal da lei em alguns casos. Pode até colocá-la de lado, à medida em que a autoridade soberana de Jesus, Jesus é soberano, Jesus é Deus. E não é à toa que ele disse: Eu, porém, vos digo. Revela a escala de valores radicalmente alternativa que o discipulado deve envolver. E isto é sintetizado de uma forma muito surpreendente, embora apropriado no versículo final. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Versículo de número 48, conforme o nosso destaque já feito. O que isso significa? Que o legalismo foi deixado para trás e a lei foi cumprida. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Na revista, vai trabalhar a questão da validade da lei confirmada por Cristo, o cumprimento da lei em sua plenitude, a aplicação da lei na repressão ao ódio e vai ter a conclusão na página 21.
Acontece que eu trabalhei mais a questão expositiva, isto é, relacionada ao texto bíblico, mas vou fazer até amanhã, se Deus assim permitir, um vídeo com base na revista. Mas, a princípio, você, professor, aluno interessado, já vai ter um pouquinho daquilo que está devidamente registrado na Palavra de Deus e que a nossa lição de número 3 colocou como ponto de partida, capítulo 5, versículo 17 a 26. Mas nós, nesse vídeo, fomos além para compreender aquela seção. Porque coisa ruim é picotar, é fragmentar o texto, porque você tem a falta dessa noção do todo. Eis a razão de eu fazer desta maneira. Deus abençoe. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, que em tempo hábil eu respondo. Fique com Deus e até nosso próximo vídeo.